Carioca, São Paulo, Brasil. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima. Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados. Estão todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Olá, muito bom dia a você ouvinte da Nova Difusora, 11 horas em pontinho, começando mais um programa Unifiel 60 minutos, programa produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel, sempre trazendo um assunto de grande interesse para você ouvinte, e hoje nós vamos falar um pouquinho de segurança pública, mas vamos falar da atuação do militar propriamente dito na sociedade. Nós temos aqui hoje, para participar conosco, o juiz de Direito da Justiça Militar do Estado de São Paulo, o doutor Ronaldo João Rotti. Muito bom dia, doutor Ronaldo. Bom dia, Júlio Rezende. Bom dia aos colegas aqui de mesa, Fernando Pavan, o Major Melo, o Caio e aos ouvintes da Unifiel 60 Minutos. Um grande abraço a todos. Vamos aí ao tema. Temos também a presença do Major da Polícia Militar, Paulo Sérgio de Mello, que é chefe da divisão da Polícia Judiciária da Corregedoria da Polícia Militar. Muito bom dia, Major. Bom dia, Júlio. Agradeço a oportunidade de estar falando com seus ouvintes. É muito enriquecedor e será uma oportunidade de poder esclarecer aos ouvintes do senhor, ao pessoal que acompanha o Unifiel, esse ramo importante do direito. Do direito, certamente. E o professor Fernando Pavan, que é pró-reitor de Cultura lá do Unifiel. Muito bom dia, professor. Bom dia, Júlio. Bom dia, doutor Rotti, Major Melo, meu aluno Caio. Prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema importante e não tão em voga, que é sobre o direito militar, que faz tanta influência na nossa vida sem nós percebermos. Bom, e o bom dia também ao Caio Igreja, que é aluno do Unifiel, aluno de Direito do Unifiel, né, Caio? Bom dia, Júlio. Bom dia, doutor Rotti. Bom dia, Major. Bom dia, professor Pavan. E para mim é uma honra poder estar aqui, né? Além de aluno do Unifiel, ser estagiário lá na Justiça Militar e poder falar sobre o direito militar aqui. É um prazer. E o Unifiel 60 Minutos tem na mesa de som hoje o Wellington de Andrade, na supervisão técnica o Miguel Jacques, na produção a sempre competente Raquel Duarte e a apresentação comigo, Júlio Rezende. Se você quiser participar conosco aqui, fazer pergunta para os nossos convidados, faça pelo 3681-1134 e também pode nos assistir pelo Facebook, que é o Facebook/Unifiel. Bem, nosso tema hoje, Direito Militar e a Lei 3491 de 2017. Agora, o doutor Rotti, antes de nós entrarmos propriamente nesse tema, como é que está o ensino do direito militar no Brasil e no estado de São Paulo, doutor Rotti? Ok, o Júlio, o ensino do direito militar no Brasil, veja, ele é um ensino raro, né? Até porque ele está centrado mais especificamente nas instituições militares, né, federais, Marinha, Exército, Aeronáutica, e nas instituições militares estaduais, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Agora, evidentemente que nós temos no Brasil algumas iniciativas no âmbito universitário de cursos de direito militar. Né? Dou um exemplo, o Rio de Janeiro, aqui mesmo em São Paulo, né? Cursos de pós-graduação, de tal sorte que o direito militar, embora muito antigo, ele ainda é um dos mais desconhecidos, né? Aqui no estado de São Paulo, posso dizer que o ensino de direito militar ele é intensificado, como eu disse, nas academias militares, né, na formação do militar e, obviamente, nos operadores do direito que vão atuar na justiça militar. Uhum. Nós temos aí um número razoável de advogados, né, que se especializaram nesse direito militar, e que possui aí
segmentos, né? Como todo direito, no âmbito constitucional, no âmbito penal, no âmbito processual, no âmbito previdenciário, no âmbito disciplinar, no âmbito administrativo. Então, grosso modo, é essa a primeira abordagem que eu faço, né? E lembrando, como sempre gosto de fazer, até porque já escrevi nesse sentido, o direito militar já foi obrigatório nos cursos de direito no Brasil no período de 1925 a 1930, quando, no 5º ano do direito, a lei de ensino vigente à época estabelecia a obrigatoriedade do ensino do direito militar. A partir de 1930, o direito militar passou a ser um ensino facultativo. Então, as faculdades hoje interessadas e sensibilizadas nessa atividade, segmento profissional, acabam trazendo o direito militar como matéria optativa no último ano. Nós temos aqui um exemplo na região, a FAUC, né, as faculdades de aldeia de Carapicuíba, que possui no 5º ano de direito o direito militar. Então é um exemplo muito próximo aqui dos ouvintes aqui da difusora da Unifiel 60 Minutos. Agora, o Major Paulo Sérgio de Mello, que é chefe de divisão da Polícia Judiciária da Corregedoria, o que é que se faz exatamente, Major? Explica para o nosso ouvinte o que a divisão de Polícia Judiciária da Corregedoria faz, qual é a atuação dela? Júlio, a divisão de polícia judiciária, ela trabalha com os inquéritos policiais e militares instaurados em âmbito do Comando Geral e trabalha também com a fiscalização interna na instituição do cumprimento da legislação policial militar. De tal forma que todos os comandantes, eles possuem a autoridade da lei para instaurar inquéritos policiais e militares. Esse inquérito é instruído, são juntadas provas, tais quais as pessoas estão acostumadas com a delegacia. Isso é feito por oficiais, todos são formados para isso. E, além do fiscal normal da lei, que é o Ministério Público, existe um cuidado interno em que esses inquéritos eles sigam exatamente como o direito militar determina, para que possa otimizar, chegar à autoria e à materialidade dos fatos e criar uma doutrina no âmbito do Estado de São Paulo. Claro. Doutor Roth, vocês que são da área acadêmica, doutor Roth, doutor Pavan, como é que é a formação do policial militar hoje, aquele que trabalha com a segurança pública, como é que ele se forma até alcançar altos postos na corporação? Olha, o Júlio Rezende, o professor Pavan, a formação do policial militar, veja, ela é muito boa no estado de São Paulo. Veja, ela é disciplinada por uma lei, né, discutida, produzida pela Assembleia Legislativa, e ela é entremeada na carreira militar com cursos obrigatórios feitos pelo militar para ascender a sua posição hierárquica. Então, obrigatoriamente, né, para uma pessoa ser integrante da Polícia Militar, ela precisa prestar um concurso público, né? Vai se submeter a um concurso público. Nesse edital aí, com requisitos aí da legislação militar, do próprio direito militar, vencido o concurso, né, ela vai fazer já um curso inicial. Por exemplo, um curso para a preparação e formação de um soldado na Polícia Militar é um curso que tem duração de 1 ano. Então, veja, o Estado investe 1 ano na formação daquele que já superou um concurso para estar habilitado e autorizado a atuar na segurança pública do Estado de São Paulo. Veja, esse curso é um curso de nível superior, assim como são todos os cursos na Polícia Militar. Então, esse curso primeiro de 1 ano é realizado, e este profissional, este soldado da PM, para ele ascender a carreira, ele vai fazer outros cursos obrigatórios, também de nível superior, podendo, inclusive, chegar ao oficialato através da Academia do Barro Branco, que também é um outro curso superior.
né? Para aqueles que desejarem ingressar diretamente na carreira de oficial, poderão fazer um concurso diretamente para o oficialato. Então, esse concurso dirigido, né, destinado ao ingresso na academia da Polícia Militar do Barro Branco. Que bacana. Pois não, aproveitar essa introdução, não é? Nós temos aqui o Caio, que nosso aluno está fazendo um estágio, né, na Justiça Militar, ou seja, queria perguntar ao Major Melo os atrativos da carreira militar hoje para os nossos jovens. Hoje, diante do cenário econômico, social, a carreira militar é uma carreira que atrai os jovens pelas seguintes características. Ela é igualitária, ela não faz distinção de cor, sexo, origem religiosa, origem regional, podendo todo brasileiro nato ingressar e atingir oficialato. Ela é uma carreira que permite a pessoa, mesmo tendo apenas a educação básica, o ensino médio, ela ingressa através do concurso público e ela pode internamente, através de concursos públicos, galgar novos cargos, concluindo até com o curso oficial que permite aquele jovem do passado atingir até o posto máximo da Polícia Militar. Então, é uma das poucas carreiras, seja das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares, das Forças Armadas, que permitem ao jovem ingressar numa função teoricamente simples e ir progredindo por mérito. É tudo por mérito, através de concursos públicos e em condições de igualdade, até atingir o posto máximo. Não existe uma nomeação direta em nenhum cargo da Polícia Militar, do Bombeiro ou das Forças Armadas. Todos são escalonados, graduais e mediante meritocracia. E hoje a participação da mulher na Polícia Militar, ela aumentou bastante também, né, Major? É uma realidade. Sim, Júlio. O concurso hoje da Polícia Militar, ele não tem vagas destinadas a homens ou mulheres. É um concurso aberto, que possui provas de conhecimento teórico e possui provas físicas adequadas às mulheres e aos homens, respeitando a individualidade. E nesse particular, Júlio, se me permitir fazer uma parte, a presença da mulher ocorre em praticamente todas as unidades da Polícia Militar. E nós temos aí N exemplo de comandantes oficiais, portanto, coronéis, mulheres. Né? Olha, que são realmente verdadeiros exemplos aí, admiradores de competência, de profissionalismo. Ô Caio Igreja, e dá alguns exemplos aí de como é que se procede esse estágio que você faz de direito militar. Começando, né, para que o nosso ouvinte possa entender, eu sou aluno do Unifiel e o Dr. Roth é professor de Direito Penal no Unifiel e eu tive o privilégio de ser aluno, né, e continuar sendo, né, esse semestre de Direito Penal. Então, soube da oportunidade de poder estagiar no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que fica ali na Consolação, abriu uma vaga na primeira auditoria, que é a auditoria do Dr. Roth, que é uma auditoria escola, né, é uma auditoria onde você aprende muito, porque... né, o trabalho do Dr. Roth é muito profissional e didático, então pude fazer um estágio lá, e aí você acompanha os processos, você aprende a manusear os autos, você começa a entender as fases processuais, você assiste o julgamento, você consegue auxiliar nas audiências, você recebe missões específicas e é orientado para o cumprimento delas. Então você acaba ali, até por osmose, né, e pelo próprio trabalho, absorvendo muito do conteúdo do direito militar, pelo qual, desde a entrada, eu me apaixonei e decidi seguir essa carreira na advocacia, que também é um ramo muito importante da advocacia, é uma área aí para ser desbravada pelos advogados, né, que é a área da advocacia militar. Tudo bem, pois não, doutor Roth. E esse depoimento genuíno aqui do Caio Igreja, né, que está vivendo aí os bastidores da Justiça Militar, do Direito Militar, ele é muito importante porque ele é revelador também da seriedade e do alto profissionalismo da vida militar, né? Que nós temos aí pessoas dedicadas aí à segurança pública diuturnamente. E, obviamente, o Caio, nas suas tarefas diárias lá, tem se deparado com essa questão peculiar, né? Porque o militar, ele deve enfrentar o perigo, ele tem que, né, proteger o cidadão e, diante desse cenário, surgem situações realmente delicadíssimas aí, algumas até que se transformam em discussão criminal e vão para a justiça militar.
Tudo bem, 11 horas 14 minutos, 11 horas quase 15 minutos. Estamos aqui com o programa Unifiel 60 Minutos, com os nossos convidados hoje falando sobre direito militar e uma outra coisa que nós vamos começar a abordar agora, que é a famosa Lei 1341 de 2017. Passou a vigorar no país a partir de 2017 uma lei que tem mexido muito, que aparentemente é uma lei que mexe com a vida do militar, da segurança pública, mas ela interfere muito próxima à sociedade, não é isso, doutor Roger? Por favor, explique então o que vem a ser essa lei 13491. Essa lei, o Júlio Rezende, ela e os ouvintes aqui da Unifiel 60 Minutos, a lei 13491/17, ela é uma verdadeira revolução no âmbito militar do país, né? É um forte instrumento na área de segurança pública, porque dotou as instituições militares, né, do poder investigatório de outros crimes até então não contemplados no Código Penal Militar. Para a gente entender bem, né, a legislação militar ela é toda estruturada e muito bem estruturada, aliás, por um Código Penal Militar, onde são contemplados aí as figuras penais, e por um Código de Processo Penal Militar. Uhum. Então, esta lei, o que ela fez? Ela alterou o Código Penal Militar, ampliando o rol de crimes militares, de tal sorte que torna crime militar o crime previsto no Código Penal Comum ou nas legislações extravagantes que venham a ser praticados pelo militar em serviço, tornando-os, então, de alçada da justiça militar e da polícia militar ou das instituições militares. Esta lei, portanto, como eu disse, revolucionária em todo o Brasil, muito discutida, é um dos temas aí de maior discussão atualmente. Ela traz este aspecto positivo. Ela dotou as instituições militares de um poder de investigação maior, né, aliviando a Polícia Civil, os delegados de polícia, que já são aí assoberbados com investigação, e dividindo este poder investigatório com os oficiais das instituições militares. Então, em verdade, os oficiais das instituições militares, aí Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha, Exército, Aeronáutica, passam a ter, a partir desta lei, o poder-dever de reprimir, de investigar as infrações penais militares. Porque antes, doutor Roth, como é que acontecia? O policial militar, ele atendia a ocorrência, fazia a primeira averiguação ali e encaminhava esse inquérito à delegacia de polícia, que aí iria investigar pela Polícia Civil. Era a Polícia Civil que investigava e depois fechava o caso. Isso. E hoje, com a Lei 13491/17, na verdade, ela dividiu, pela natureza da infração, aqueles casos que irão para a delegacia de polícia dos casos que ficarão sob responsabilidade das instituições militares a investigação, né? Investigação essa na qual o próprio Major Mello, que nos brinda aqui com a sua presença nessa manhã, dirige um departamento que cuida especificamente da apuração dessas infrações. E isso, Major Mello, então, aumentou bastante a demanda para a PM, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Claro que você está lá na divisão, tomando conta dessa divisão para justamente ajudar nessa investigação, para poder concluir casos de investigação, claro. Sim. Júlio, gostaria de trazer algumas informações para contextualizar. A Polícia Militar de São Paulo, no ano de 2017, atendeu e conduziu até a Polícia Civil mais de 800 mil eventos crimes. Foram 809 mil eventos crimes praticados pela população em geral, cerca hoje de 40 milhões no estado de São Paulo. Uhum. Esses eventos crimes, incluindo crimes, contravenções e infrações praticadas pelos adolescentes, eles estão distribuídos em todo o ordenamento jurídico. Temos mais de 1000 tipos penais. E esses 1000 tipos penais, a sua maioria, são
apurados pela Polícia Civil. Alguns, poucos, por conta da sua característica, são apurados pela Polícia Federal. Tá. O que ocorre com essa lei? Essa lei, ela ampliou, mas ampliou um rol já existente. Os crimes militares existem no Brasil desde o período regencial. Sim. Porém, no caso das justiças estaduais, há uma limitação da competência para que a Justiça Militar Estadual ela julgue apenas os policiais militares. Isso não ocorre no âmbito da União. A União, a lei está para todos. Então, um civil pode cometer um crime militar, ao contrário do que as pessoas pensam. Entendi. Mas apenas quando atentar contra a União. No caso dos estados, no caso da São Paulo, somente os policiais militares podem ser julgados pela Justiça Militar Estadual. Então, qual que é a diferença assim, entre o trabalho da Polícia Civil e o trabalho da Polícia Militar? Enquanto que a nossa co-irmã ela tem que se preocupar com um universo de 40 milhões de pessoas Sim. que podem praticar todos os tipos de delitos previstos no ordenamento jurídico, a Polícia Militar ela vai apurar um universo bem reduzido. São 90 mil no máximo, incluindo ativos, inativos, podem chegar a 100 mil. Porém, não são todos os atos praticados pelo policial militar que será um crime militar. Essa é uma coisa da doutrina do direito militar. O direito militar, o crime militar não é o crime praticado pelo militar. Ele é um crime previsto na legislação. Que na esfera da União um civil pode praticar. Então, olha só a diferença. Enquanto que a Polícia Civil bravamente precisa fazer apuração só desses casos atendidos pela Polícia Militar, de mais de 800 mil casos, a Polícia Militar, o ano passado, já incluindo essa lei, ela abriu menos de 3 mil inquéritos. Por quê? Por uma questão que a população investigada é menor e, felizmente, é uma população, é um grupo que é selecionado, porque ele passa por concurso público e ele tem a obrigação de combater o crime. Claro. Sendo que dentro desses 3 mil, nós temos os crimes estritamente em razão da função. São lesões corporais que ocorrem ao policial ter que deter um delinquente. É isso aí que eu queria que você ilustrasse bastante, exemplificando o que é um crime militar e o que é um crime civil. Sim. Para o nosso ouvinte poder visualizar. A lei, ela define que o crime militar, ele terá 3 características. Pois não. A primeira característica, um crime que esteja previsto só e tão somente no Código Penal Militar, que é uma das mais de 100 leis penais existentes no Brasil. É um código consolidado, ele vem de mais de 100 anos de evolução. Mas, então, existem crimes que só estão previstos nele. Exemplo, o crime de deserção. Quando o militar, ele se ausenta do serviço. Um crime de revolta é o militar que ele não se subordina às leis, ele comete um ato de indisciplina ali, ele pratica um crime. Somente o militar pode cometer esse crime. Sim. Em contrapartida, nós temos no Código Penal Militar também crime que só pode ser praticado pelo civil. Mas na esfera da União, a insubmissão. É o civil, que ao atingir a maioridade é chamado para servir, ele não vai. É um crime somente praticado pelo civil, mas previsto no Código Penal Militar. E tem diversos crimes nessa seara. Ou então aqueles crimes que existem previsão, o nome, no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. Exemplo, digo para o senhor o desacato. O desacato no Código Penal Comum, ele possui apenas uma figura. No Código Penal Militar, ele tem 3 figuras diferentes. Então, como o texto legal é diferente, são crimes diferentes. Então, esse é um tipo de crime militar. São os denominados crimes impropriamente militares, né? Isso que o Major colocou. Uma primeira categoria, crimes propriamente militares. Segunda categoria, crimes impropriamente militares. E aí, agora, a lei trazendo uma terceira categoria, não é, Major? O doutor bem esclareceu já no artigo disponível na internet, no site da Justiça Militar Estadual. Nós temos também os crimes que são previstos no Código Penal Militar e são previstos no Código Penal Comum, só com o mesmo texto. Exemplo, matar alguém. É previsto no Código Penal, artigo 121 do Código Penal, bastante conhecido. E é previsto no Código Penal Militar, o artigo 205. São 2 palavras, matar alguém. Para ser crime comum ou crime militar, o que tem que ser verificado? São fatores objetivos. A lei enumera em quais casos um militar que praticar esse crime de matar alguém será crime militar. Será de militar contra militar da ativa, dentro do quartel, em razão da função ou de serviço. Sim. O que a lei trouxe de novo? Até 13 de outubro de 2017, essa comparação, essa contextualização das circunstâncias objetivas só eram feitas com crimes previstos no Código Penal Militar.
Hoje essa lei, de maneira que fez justiça à evolução legislativa, ela ampliou essa análise que nós tínhamos para cerca de 300 tipos penais para os 1.000 e poucos tipos penais do ordenamento jurídico. Então, não é todo crime praticado por um policial militar que será um crime militar. Somente o crime praticado por um policial militar que estará nas circunstâncias bem delimitadas na lei. São circunstâncias objetivas. Não é a motivação, que é algo difícil de se averiguar, que vai determinar isso, e sim critérios objetivos. E são enumerados na lei. Nós temos o crime do militar da ativa contra o militar da ativa. Então, um soldado, ele fere outro soldado. Será um crime militar. Nós temos a situação de um militar da ativa dentro do quartel. Então, ele está dentro da administração militar, que ele fere um civil. Será um crime militar, porque ele está dentro de uma área sujeita à administração militar. Ele tem que respeitar aquilo lá. Está investido da autoridade. Essa explicação do Major Mello é muito boa, o Júlio, aqui o Pavan e o Caio, porque ela nos permite também aqui destacar o seguinte: quem vai fazer essa investigação são os oficiais da Polícia Militar. É o comandante, como aquela autoridade de polícia judiciária militar, que, tomando conhecimento de uma notícia crimes, né, que pode chegar por diversos modos, uma pessoa que vai ao quartel procurar o comandante, uma pessoa que faça uma ligação para a polícia militar, comunicando um fato grave que tomou conhecimento, o comandante, com essa notícia crime, ele vai instaurar, por dever legal, a investigação, designando um oficial de sua unidade para investigar. Então, esse oficial designado para a investigação, na verdade, é um delegado de Polícia Judiciária Militar. Ele vai exercer as mesmíssimas atribuições do delegado de Polícia Civil, só que detalhe, agora investigando o crime militar. Hoje nós vivemos um total Big Brother, né? Nós somos filmados, fotografados, todo mundo observa os nossos atos, seja na rua, seja dentro de algum local fechado, tem câmera para todo lado. Inclusive aqui no nosso estúdio nós temos uma câmera que está registrando tudo aquilo que nós fazemos. Então essa lei, podemos dizer assim, que ela veio reforçar ainda mais esses critérios de investigação, porque os crimes já eram investigados pela Polícia Civil, passaram agora também a ser investigados pela Polícia Militar, não é isso? Júlio, existe uma questão que seria interessante até voltar um pouco. Muito se fala, desde 1996, sobre essa questão da investigação de alguns fatos ocorrerem entre as duas polícias. No estado de São Paulo, é até aceito isso. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Um civil que tenha cometido um delito, na sequência ele confronta uma equipe da Polícia Militar e ele vem a falecer por ferimentos de arma de fogo. Civil armado. O que ocorre? Hoje, para apurar esse fato, é instaurado um inquérito policial militar, porque a lei assim o determina, porque aquele policial de serviço praticou um crime militar previsto no CPM. Porém, por questões diversas, também é instaurado um inquérito pela Polícia Civil. E esses dois inquéritos, não importa ele ter sido feito pela Polícia Militar ou Polícia Civil, serão analisados pelo Poder Judiciário. Ambos irão passar pelo crivo do Ministério Público. E, se ocorrer um crime sem uma excludente se aquele fato não foi em legítima defesa própria dos policiais de terceiro, isso será julgado pelo Poder Judiciário. Então, às vezes, existe uma desinformação, e aproveitando a oportunidade para esclarecer, nenhum crime fica na mão das polícias. As polícias simplesmente elas fazem a instrução inicial, que depois vai passar pelo crivo do Ministério Público e será julgado efetivamente, com todos os direitos que a lei permite, pelos juízes. Aproveitar também a oportunidade de falar para o senhor, nesse caso, em que morre um civil, normalmente uma pessoa que resiste às ordens de parada, está armado e tenta contra a vida dos policiais, há décadas e décadas não existe no estado de São Paulo algo que a imprensa às vezes fala, uma parte da empresa, um termo chamado auto de resistência. Isso eu posso garantir para o senhor, não existe. Eu vou fazer quase 30 anos de serviço, eu nunca vi um auto de resistência. É um documento propalado pela mídia. O que existe para apuração de crime militar? Inquérito policial ou flagrante delito. São as duas peças que são feitas. Ou o policial, por algum motivo, a gente verifica que ele não estava em legítima defesa e ele é preso em flagrante delito e imediatamente conduzido a um presídio, ou é feito um inquérito e que será apreciado pelo Poder Judiciário.
Então, em hipótese alguma, no estado de São Paulo é feito um auto de resistência. Ok. 11 horas 29 minutos, 11 horas 30 minutos, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Unifiel 60 minutos. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Os agentes públicos não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público e funcionários comissionados. Estão proibidas também nomeações para cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse período, não é permitido convocar concursados. Também fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público e nada de comparecer a inaugurações de obras públicas. Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Durante a campanha eleitoral, qualquer consulta ao eleitorado sobre as eleições só pode ser feita por pesquisas eleitorais. Esses estudos precisam obedecer critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela legislação. Uma forma mais informal de questionar a vontade do eleitor é a enquete. Mas atenção, enquetes só são permitidas até o dia 20 de julho. Depois disso, é proibida a realização desse tipo de pesquisa. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Bem, 11 horas 34 minutos, voltamos com o programa Unifiel 60 minutos, o Major Paulo Sérgio de Mello.
E as elucidações dos crimes contra a vida, elas estão satisfatórias hoje no estado de São Paulo? Principalmente para o lado do policial. Por exemplo, o bandido vai e mata o policial. A polícia tem conseguido elucidar esses crimes? Júlio, esses crimes, por serem de autoria desconhecida, eles são de incumbência da Polícia Civil. Existe norma administrativa da Secretaria de Segurança Pública que deu um foco para que essa apuração seja pelas delegacias especializadas de homicídios e proteção à pessoa. Independente disso, a Polícia Militar ela possui um grupo de apoio à Polícia Civil, nesses casos, que esse grupo é sediado na Corregedoria de Polícia Militar. É conhecido como PM Vítima. Felizmente, esse apoio prestado à Polícia Civil tem obtido um êxito em elucidação de casos de autoria desconhecida superior a 80% dos homicídios. Poxa vida, mais de 80%? Sim. É a incumbência da Polícia Civil. Uhum. Eles têm a competência para isso, são crimes comuns praticados por pessoas do povo, porém eles recebem o apoio de um pequeno grupo que se esforça em auxiliar os delegados de polícia, os investigadores, fazendo uma elucidação superior a 80% dos casos. Esse índice alcança um patamar dos países europeus, né? Na verdade, é algo precioso aí por parte da Polícia Militar, né, que demonstra a transparência, o empenho e a eficiência, né, na elucidação do fato. Isso no estado de São Paulo, né, gente? Não sei se no restante do país, se a gente consegue atingir esses índices. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né, Pavan? Que acontece morrem tantos policiais lá, eu não sei se essa elucidação tem sido possível lá, né? Exato, Júlio. A gente veio conversando no caminho do estúdio sobre toda essa problemática que se enfrenta na Justiça Militar de nível de competência, né? Uhum. Competência federal, estadual, civil, militar. E um questionamento que eu iria aproveitar aqui a oportunidade, inclusive sobre o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente está agora sob a intervenção militar, os resultados não têm sido muito animadores, né? Em relação à segurança pública, parece que os níveis continuam mais ou menos iguais a antes da intervenção. Dizem que a atuação vai ser a médio prazo e a longo prazo, que os resultados não são tão imediatos. Mas eu gostaria de perguntar, então, aos nossos convidados sobre realmente a questão da intervenção no Rio de Janeiro Federal, se isso existe uma real, né, razão de ser em relação a uma questão que pudesse ser expandida para os outros estados da federação, e em relação também a essa questão da morte dos militares no Rio de Janeiro, né, como o Júlio citou, que tem sido muito acima do que é normal em qualquer confronto entre a polícia e a sociedade civil. Então, eu gostaria de colocar à mesa essa questão de competências e também de enfrentamento no Rio de Janeiro, isso com reflexo no restante do país. Pois não, doutor Roth. Vamos lá. É um tema complexo, realmente delicado, né? Mas que desafia todos nós, né? Desafia a sociedade, desafia o governo. O Rio de Janeiro passa por momentos aí de grave perturbação, né? A ponto de nós termos aí na história do Brasil a primeira intervenção, né, federal específica na área de segurança pública. Uhum. Né? E essa intervenção ela está a revelar aí o sucateamento, né, da segurança pública naquele estado. Né? Em verdade, durante muitos anos a polícia não teve aí a estrutura, aí, os investimentos para se modernizar e enfrentar aí o crime. Né? É lógico que o crescimento do crime organizado, que é uma realidade hoje no Brasil, né, não é diferente no Rio de Janeiro, que até pela sua posição geográfica acaba facilitando essa instalação do crime organizado e dificultando a própria ação do Estado por meio da polícia. Então essa é uma frente a analisar. A outra frente é exatamente desse contexto violento que o Brasil sofre. O Brasil é um dos países mais violentos no mundo, né, que tem aí um índice de
homicídios aí dos mais assustadores aí, né? Nós temos aí já na casa de 170 homicídios dolosos dia, né? Já chegamos a 62 mil homicídios dolosos ano, e o policial militar, ele sofre essa violência, porque ele tem o dever exatamente de atuar nesse contexto, né, de proteger as pessoas, de combater o crime, de enfrentar os infratores, normalmente armados e agora fortemente armados aí com o crime organizado. Ele acaba sendo vítima exatamente desta violência. E o número de mortos, número de policiais mortos, no caso do Rio de Janeiro, salvo engano, já alcançou este ano a cifra negra de 60 mortes. Poxa né? vida. Então é uma realidade realmente dramática essa, né? O Estado precisa da polícia, né? O Estado precisa instrumentalizar, aparelhar a polícia. A Lei 13.491/17 vem nesse sentido. Todavia, veja, a frente violenta é tão grande que, em verdade, o número de vítimas militares, policiais, é também assustador. Né? Nesse ponto, até o Caio, que foi morador, né, residente no Rio de Janeiro, pode aqui nos falar com mais tranquilidade. Aí. Se eu permite, eu fiz trabalho voluntário no Rio de Janeiro, né? Eu fazia parte de uma determinada igreja evangélica, então a gente atendia famílias carentes, e para fazer esse trabalho você precisa ir aonde essas pessoas estão. Então, com moradores, porque sem morador é impossível você entrar numa comunidade, dependendo, né, Rocinha. Então, você não consegue entrar ali, ou você entra e não sai, né? Que é um grande problema, né? Então, nós entrávamos lá para fazer esse trabalho, atender essas famílias. Só que é impossível você não perceber o que acontece ali dentro. Então você via pessoas passando com AK-47, você via ali uma moto passando, o cara tá com a metralhadora nas costas, uma .50 montada dentro da favela que pode derrubar um helicóptero. Eu fui militar lá do Exército, então acabei convivendo também, de fazer a patrulha na Chatuba. Então você tava com 762 do lado, o bandido tava com 762 do outro lado. Também, né? Então o cenário é esse, fora o ambiente político, né? Porque o Rio de Janeiro viveu uma crise estadual que se comunicou com essas facções criminosas, desestruturou a segurança pública, sucateou os militares. Isso foi um grande problema para o Rio de Janeiro, afora que o rendimento que o tráfico de drogas tem, ali você tem facções, tem o Comando Vermelho, tem os amigos dos amigos, né? Tem a milícia, e a quantidade que eles têm de dinheiro para investir em campanhas políticas de base é absurda. Né, um dado desse é que eu morei em Caxias, em Duque de Caxias, e ali, dos vereadores eleitos, 7 vereadores faziam parte de milícias. Poxa vida. Então, essa experiência que o Caio aqui revela é fantástica, né? Nos dá exatamente a dimensão aí grave do problema no Rio de Janeiro. E falando do lado do policial, Major Mello, aquela policial aqui de São Paulo que de folga acabou atuando, agindo ali para impedir mais crimes. Como é que a Polícia Militar viu aquele procedimento da policial? Júlio, teve até algumas coberturas na época. Essa policial, ela estava de folga com sua filha e ela foi tomada de surpresa numa circunstância muito perigosa. Ela acompanhada de outras mulheres, crianças em frente a uma escola, uma pessoa armada tentou rendê-las. Ela poderia ter tido outra reação, ela poderia se esconder, igual algumas pessoas fizeram, mas acredito que pela questão de formação, treinamento, ela foi impelida quase que instintivamente a se colocar na frente das pessoas, já que felizmente ela portava uma arma de fogo naquele momento, e conseguiu debelar a agressão. A Polícia Militar, ela lamenta qualquer morte. Seria conveniente que não ocorresse o crime, que aquele cidadão não fosse até aquele local, mas ele estando lá, se ela conseguisse dominá-lo, tivesse qualquer hipótese de dominá-lo sem efetuar disparo de fogo, seria muito aplaudida. Só que a situação se portou de tal maneira que era impossível ela vencer aquela agressão sem efetuar disparos. E nós enaltecemos a sua atuação corajosa como mulher, como mãe, sozinha. Ela estava isolada, ela não tinha um apoio de ninguém. Porém,
igual foi esclarecido alguns colegas, a Polícia Militar ela não condecora nenhum evento em que ocorra a morte, mesmo que de um criminoso armado. Nós podemos, assim, enaltecer a coragem, o treinamento técnico, a forma técnica como ela conseguiu combater o criminoso. Quer dizer, o governador chamou aquela policial, mas ele não a condecorou, ele homenageou a policial. Foi uma homenagem a um ato de bravura que foi feito por uma mulher, poderia ser feito por um homem, foi feito por um policial militar, mas poderia ser por qualquer outra pessoa que portasse arma, um policial civil, um membro do Poder Judiciário, um membro de uma guarda municipal. Então o que nós fazemos foi enaltecer assim, o seu ato corajoso, mesmo acompanhado de sua filha e de outras mulheres ali. Ela teve postura, teve precisão e agiu de maneira técnica. Mas em momento algum, a instituição se coloca de forma a incentivar qualquer perda de vida. É importante isso, doutor Rodi, sabe por quê? Porque a sociedade, você que está nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook, muitas vezes a sociedade acaba culpando um pouco a polícia ou exagerando nos comentários, dizendo que a polícia mata muito, que a polícia não respeita os direitos humanos, mas está vendo aí o exemplo que o Major está nos dando, que a polícia ela não condecora, em havendo morte em algum acontecimento, em algum evento, ela não condecora o policial, porque houve uma morte. Não há estímulo nesse sentido. Então, na verdade, o militar, assim como o policial, ele tem o dever de agir, né? E, em verdade, ele cumpriu o seu papel, né? Agora, o reconhecimento da eficiência naquela atuação é diferente de você estimular a ação. Nesse aspecto, nesse caso que ficou conhecido nacionalmente, duas questões se revelam aí. A primeira, nós falamos há pouco, o papel da mulher na polícia militar. Então, veja, isso aconteceu envolvendo uma mulher que estava em hora de folga, estava com seus filhos, outra com outras mães, com outras crianças, quando sofreu um roubo armado, a mão armada. E a segunda questão é que essa descrição feita pelo Major Mello aqui, com muita precisão, ela é concreta porque nós vimos a gravação de todos os procedimentos adotados. Então não é aquela questão, olha, eu ouvi dizer que foi isso, etc. Não, veja, a gente tem a nitidez da gravação e todas as etapas que foram superadas, com muita eficiência por parte da policial envolvida, que acabou sendo homenageada, como bem disse o Major Mello, pela nossa maior autoridade no estado de São Paulo, que é o governador do estado, o governador Márcio França, né? Aliás, uma atitude que deveria ser um exemplo, né, a ser seguido doravante, né? De certa forma, a imprensa até criticou o governador, né? Mas a população em geral aplaudiu a policial como sendo assim uma atitude que deveria ser mais vezes realizada em relação assim ao temor hoje que a população responde tem, ao anseio social, né? A sociedade hoje enxergando o cenário de segurança pública, quando vê uma policial com coragem enfrentando o crime, a população aplaude, né? Só não aplaude quem se incomoda com a polícia militar. Mas agora, quem realmente sente... É porque, de certa forma, ficou quase que um filme de Hollywood, né? E o professor Pavan, veja, a gente precisa lembrar também o seguinte, né? Esse foi um caso dentre centenas que ocorrem diariamente na Polícia Militar de São Paulo. Se nós formos verificar, né, nós temos aí diariamente uma centena de casos aí delicados, graves, né, que colocam aí à prova exatamente a exigência escolar, a formação do policial, né, no êxito de sua missão, que é proteger o cidadão, que é prestar um serviço público e que, né, dentro desse contexto, reprimir o crime. Então, veja, o policial ele tem vários aspectos, né, e poucos segundos para decidir. Nós ouvimos assim muito na imprensa que o policial, o Major Mello poderia até na ativa nos informar melhor, que o policial hoje, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados, tem temor de ser reconhecido como policial quando não está a serviço, porque haveria entre essas facções criminosas um tipo de um troféu, né?
na execução de Ele policiais. não sai fardado de casa, ele prefere colocar a farda lá em outro ambiente para que não seja reconhecido próximo à residência dele, não é isso, Major? Ocorre a questão do que o policial, ao ser reconhecido, ele pode se tornar um alvo fácil por estar isolado. Ele vai estar no seu ambiente social, com familiares, e muitas vezes o policial, por questões financeiras, ele mora próximo a locais críticos. Locais dominados, às vezes, pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado. Então, aquilo que no passado, década de 70 ou até antes, meu pai, meus tios, meus avós falavam assim, que era comum você ver um policial retornar fardado para a sua residência, hoje é contraindicado. Porque ele não sabe, e ainda mais pelo crescimento das cidades, as pessoas deixaram de se conhecer, acabou aquela vigilância normal que existia entre as pessoas, o conhecimento de quem era de cada família. Hoje somos todos anônimos. Em cidades grandes, em metrópoles, somos anônimos. Então, o policial ele não tem certeza de quem que é o seu vizinho. Por conta disso, ele não está seguro ao ser reconhecido como policial estando sozinho. Porque o criminoso ele pode esperar o melhor momento, ele vai ter o tempo todo para esperar o melhor momento para cometer um ataque. E veja, essa realidade aí, aqui no estado de São Paulo, se nós formos verificar a população aí existente, né, 45 milhões de pessoas, dá para a gente imaginar o grau de dificuldade que tem a polícia no agir em meio a esse ambiente todo. Né? O policial precisa ser muito bem preparado, precisa ter aí tirocínio, tal, sensibilidade, para se sair bem, né, de maneira eficiente aí na proteção do cidadão. E o policial usa fardo, o bandido não, né? Então ele está ali bem identificado. O policial é identificado pela farda. Aliás, essa é uma virtude, uma característica da polícia militar, né? Que é vista à distância, né? Seja pela viatura, seja pela farda, etc. Se um cidadão precisar de uma ação emergencial, ele sabe identificar de pronto o policial para socorrê-lo. Né? E a polícia militar não vai se furtar em adotar as providências aí para o caso. Né? Claro, 11 horas e 51 minutos, eu quero agradecer imensamente a participação aqui dos nossos participantes, o Dr. Ronaldo Roth, também a participação do Major Paulo Sérgio de Mello, o professor Pavan e o aluno, o Caio Igreja. Eu queria dar um recadinho aqui, Pavan, que você trouxe uma música hoje, você que é pró-reitor de cultura do Unifiel, o que você queria falar aí culturalmente? Então, Júlio, mantendo a nossa tradição de pró-reitoria cultural, a gente sempre traz ao final do nosso programa uma apresentação musical. Mas antes de chamar a nossa apresentação, gostaria de exaltar o livro coordenado pelo professor Roth, Direito Militar, Doutrina e Aplicações, 2011, pela editora Elsevier, que é realmente uma bíblia aqui do direito militar do Brasil, é uma obra coordenada com dezenas de autores da área, que serve realmente para estudantes e profissionais do direito militar, altamente recomendada, que vai ter uma reedição agora, né, professor Roth? Isso, essa obra realmente é a maior obra de direito militar no mundo. São 56 autores, 1000 páginas, né? E fica aí a dica para os nossos ouvintes. Dica cultural. Nossos ouvintes aí que se interessarem, né? Ok, e nós estamos hoje homenageando a França, campeã mundial, bicampeã mundial, né? Com a grande cantora internacional francesa, Edith Piaf, La Vie en Rose. E 14 de julho foi a Revolução Francesa, né? Agora, o Pavan, e culturalmente, o que o Unifiel pode apresentar aí para a sociedade, tanto de Osasco quanto da região? Quais são os eventos que estão acontecendo lá agora? Bom, nós temos na área cultural para a comunidade diversos eventos que são tradicionais, anuais, abertos à comunidade, né? A partir do Cine Fiel, que são obras cinematográficas de arte que são direcionadas à comunidade, inclusive com pipoca, refrigerantes, estacionamento gratuito, uma vez por mês, aos sábados. Temos o ciclo de estudos jurídicos, que vai chegar à 48ª edição, né? Bom, ótimo. Em que traz juristas de todo o Brasil. E temos vários cursos de extensão que são oferecidos. Direito Militar é um deles, que nós estamos agora programando para o segundo semestre, que é um curso também que será aberto para toda a comunidade em modalidade à distância presencial, e várias outras programações que o Unifiel
tradicional, inclusive seu acervo de obras de arte, que são expostas permanentemente no campus, né? Com quase 2.000 obras de artistas brasileiros catalogados. Muito bem, 11 horas e 54 minutos, estamos chegando ao final de